Seja bem-vindo a mais um episódio do GP de Valor. Hoje eu estou aqui nessa vista maravilhosa no Morro da Zabel, em Santos, para entrevistar uma pessoa muito especial, que é a Fabiana Bigão. E ela está lá em Belo Horizonte, num lugar maravilhoso também, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente e que ela fale de onde ela está fazendo essa entrevista. É com você, Fabiana. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Fabiana Bigão. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada e mestre em Ciência da Computação pela UFMG. Eu formei no final dos anos 90, saí da faculdade no final dos anos 90 e desde essa época que eu trabalho com gerenciamento de projetos. Comecei trabalhando em duas grandes multinacionais, gerenciando projetos, sendo líder de projetos. Depois disso eu fui para a academia, fui ser professora de graduação, coordenadora de pesquisa, coordenadora de pós-graduação em gerenciamento de projetos. Desde 2006 eu tenho uma empresa de consultoria, a PM Story, onde eu estou nos clientes dando treinamentos customizados de gerenciamento de projetos, implantando consultorias de gerenciamento de projetos, gerenciamento de portfólios, medições, qualidade. E é isso que eu faço ao longo da minha carreira de gerenciamento de projetos. Eu estou aqui conversando com vocês na Praça da Liberdade, no Centro Cultural da Praça da Liberdade, aqui de Belo Horizonte, um dos lugares mais bacanas da cidade, na minha opinião. Inclusive, é um lugar onde eu costumo fazer as minhas corridas, que é algo que eu gosto muito de fazer. Vai ser um prazer conversar com vocês a respeito da minha história, a respeito dos meus valores e a respeito da grande sacada. Fabiana, você, mineira, mulher, como foi a sua história na área de gerenciamento de projetos? Bom, a respeito da minha história, como eu falei, a minha formação é em TI, eu sou sangue puro, né, em TI, em Ciência da Computação, e como a grande parte dos meus colegas que se formaram mais ou menos nessa época, né, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começa o nosso trabalho, normalmente, né, fazendo parte de equipes de trabalho de projeto. Então eu comecei sendo parte de equipes de projeto. Eu era desenvolvedora, desenvolvia sistemas, até que eu tive uma oportunidade. Eu fazia parte de uma equipe que desenvolvia sistemas para uma grande mineradora aqui em Minas Gerais e devido a características pessoais minhas, o meu chefe, que estava muito próximo de mim, rapidamente ele me alocou para ser a coordenadora da equipe. Então é uma coisa interessante que eu comecei fazendo o papel de gerente de projetos sem ter um fundamento teórico de gerenciamento de projetos, e sim por características minhas, de ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa que gostava de planejamento, ser uma pessoa que se esmerava em cumprir os combinados, e os clientes estavam dando feedbacks positivos a respeito disso. Depois disso é que eu comecei a estudar a fundo e nunca mais parei de estudar sobre gerenciamento de projetos. Mas o início da minha carreira foi assim, eu comecei sendo equipe de projetos, fui alocada devido a características pessoais como a coordenadora de projetos. Depois, quando eu tive a oportunidade de ir para a academia, dar aulas de graduação, coordenar pesquisas na área de gerenciamento de projetos, coordenar pós-graduação, aí é que eu comecei a estudar para valer formalmente o gerenciamento de projetos, estudando e aplicando. E hoje, prestando consultorias de gerenciamento de projetos e também dando aulas em muitas instituições de pós-graduação em gerenciamento de projetos, muitos MBAs, né, na Fundação Dom Cabral, no IBMEC, na PUC, a gente consegue mesclar as duas coisas. E eu acho isso muito bacana, porque as aulas nos obrigam a estudar para poder ensinar. E as consultorias, que desde 2006 eu presto, já estive em mais de 20 empresas, as consultorias, elas nos ajudam a aplicar o que a gente aprende. Então eu gosto muito dessa casadinha, né? Essa é a minha história de como eu comecei no gerenciamento de projetos e como eu me mantenho na área de gerenciamento de projetos. Sobre estudar, que é algo que a gente nunca deve parar, né? Que a gente apenas sabe um pouquinho só do gerenciamento de projetos, por mais que a gente estude, eu continuo estudando. Atualmente eu estou fazendo doutorado na área de gestão da informação e gestão do conhecimento e como que isso pode ser aplicado ao gerenciamento de projetos. Então essa é um pouquinho da minha história, de como que eu entrei na área e de como que eu estou continuando na área. Fabiana, adorei conhecer a sua história e agora me fale sobre valores. A gente vive baseado naquilo que a gente acredita que é verdade e por isso que o tema dessa série GP de Valor
é onde a gente vai falar exatamente quais são essas verdades e quais são esses pilares que nos movem, né? E agora com você, então, quais são os seus valores? Bem, sobre meus valores, eu gostaria de apontar 4. O primeiro valor que eu acho muito interessante é a questão da consistência. Seja consistente entre o que você fala e o que você faz, porque as pessoas não são bobas. Se você faz alguma coisa diferente do que você falou, é claro que as pessoas elas vão acreditar na sua ação e não na sua fala, independente do que você considera importante para a sua vida. Por exemplo, se tem uma pessoa que considera que a família é o valor mais importante para ela, então passe mais tempo com a família. Não adianta você só ficar falando que família é tudo se você só passa o fim de semana com a sua família. Então essa questão da consistência é algo que eu considero relevante e é algo que eu presto atenção na hora de estar trabalhando com uma pessoa. Eu gosto de pessoas que sejam consistentes. O segundo valor é faça o que goste. Eu sei que isso pode parecer muito repetitivo, muito piegas, mas assim, se a gente tem que levantar todo dia cedo para fazer alguma coisa, fazer uma coisa que te mova, que você goste, que você é apaixonado, não se paga. Nada é melhor do que isso. Por exemplo, eu sou apaixonada pela minha área de gerenciamento de projetos. Todos os meus alunos que assistem às minhas aulas, eles veem isso. Eu acho lindo o gerenciamento de projetos. Eu acho lindo entrar numa empresa, ajudar uma empresa e depois que a gente implantou uma metodologia de gerenciamento de projetos, a empresa reduzir em 90%, por exemplo, as horas não produtivas. Ou seja, a gente está ajudando a empresa ali a movimentar o PIB. E eu acho lindo isso. Isso me dá tesão, isso me dá vontade de acordar todo dia. Então, o segundo valor é faça o que goste. Não escolha a sua área por dinheiro, por status, porque é sexy, porque faça o que você goste e você vai fazer bem melhor do que as outras pessoas. O meu terceiro valor que eu aponto é tenha consciência da sua ignorância. Por que eu falo isso? Apesar da gente estudar muito, todos nós estudamos muito, mas nós somos sempre, independente da nossa área, nós somos especialistas em uma coisa muito pequena e nós somos ignorantes em um mundo de outras coisas. Então, quando a gente junta com pessoas que têm especialidades diferentes, é que a gente fica melhor. Então assim, a gente é ignorante em muitas coisas, em especialista em muito poucas coisas. E por mais que a gente estude, nós vamos nos tornar especialistas em só um pouquinho mais de coisas. E vamos continuar ignorantes em tantas outras coisas. Eu acho que assim, essa consciência da ignorância nossa, acho que traz um pouco de humildade e faz com que a gente respeite melhor outras pessoas que têm outras especialidades. O último valor que eu aponto é o da insatisfação positiva. Eu aprendi esse conceito com Mário Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte: nunca esteja satisfeito com o que você está fazendo, com a mediocridade, com estar no mediano. Tente fazer sempre o melhor, mas o melhor dentro dos recursos que você tem hoje. Às vezes a gente tem pouco recurso de tempo, às vezes a gente tem pouco recurso de dinheiro. Dentro dos recursos que nós temos hoje, de ensino, de tempo, de dinheiro, procure fazer o seu melhor e melhorar cada vez mais. Estude cada vez mais, estude sempre. Lembre-se que a gente vai continuar ignorante, mas a gente só melhora estudando. Então esse é o quarto valor que eu considero bastante importante. Fabiana, jogo rápido agora. Qual a sua grande sacada? Sobre a grande sacada, bom, para mim, seja aquela pessoa que mata no peito e chuta pro gol. Recebeu uma missão, não fica inventando desculpa, não fala que está difícil, não fala que tem poucos recursos. Dentro do que você tem, seja aquela pessoa que pega a missão e que entrega, que faça entrega. Inclusive, tem muitos gestores que fazem isso. Aquela pessoa com disposição para fazer a sua entrega, para fazer a sua missão, independente de qual seja. Isso é uma coisa, esse valor dessa pessoa disposta ao trabalho, que pega e faz a sua entrega, é um dos valores mais importantes que os gestores apontam hoje em dia. Essa é a grande sacada. É isso aí, Fabiana. Missão dada é missão cumprida. Eu quero te agradecer a sua participação aqui no GP de Valor. E o espaço agora está aberto para você fazer a sua despedida, falar do seu trabalho, convidar o pessoal aí para assistir as suas animações que são maravilhosas. Um grande beijo.
Pessoal, eu gostaria de fazer a minha despedida, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria de deixar o site da minha empresa, que é www.pmstory.com.br. Lá eu tenho vários conteúdos gratuitos de gerenciamento de projetos, animações, e-books gratuitos, pequenas aulas, onde a comunidade de gerenciamento de projetos pode usar livremente. Eu gostaria de fazer um último pedido para vocês que são da área de gerenciamento de projetos. A gente precisa valorizar mais os profissionais da nossa área. Acho que a gente tem uma missão de fazer com que todas as pessoas saibam o que é o gerenciamento de projetos, qual que é a importância disso para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia das empresas, para reduzir custos, para entregar melhor, para entregar com melhor qualidade. E acho que todos nós devemos contribuir com isso. É uma mensagem final que eu gostaria de deixar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição através lá do site, tem meus e-mails, para a gente continuar trocando ideias sobre o gerenciamento de projetos. E outra coisa, estudem sempre, nunca deixem de estudar. A gente não precisa de ser brilhante para ser um bom gerente de projetos. A gente precisa de estudar sempre. Eu falo que eu nunca fui brilhante na minha vida, só que eu tenho uma virtude dos poucos brilhantes, que é aquela virtude de estar estudando sempre e aprendendo sempre. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma entrevista aqui no GP de Valor. Se você gostou desse vídeo, eu te convido para curtir aqui embaixo e também para assinar o nosso canal para ser notificado do próximo episódio. Um grande abraço a todos. Até em breve.